O lúpulo é uma planta utilizada na fabricação da cerveja por possuir uma flor que contém substâncias que lhe conferem um amargor e também aroma ao produto. Ela é muito utilizada neste produto, a cerveja. O lúpulo é uma espécie de angiosperma que apresenta inflorescências que são utilizadas na produção da cerveja. Elas são dioicas, o que significa que as plantas são masculinas ou femininas. No caso, a flor que é utilizada na cerveja é feminina. A planta do lúpulo lança novos brotos no início da primavera e eles são comestíveis. Os seus frutos são em forma de cone e são conhecidos como strobili, que são colhidos no outono e cuidadosamente secos. Essas inflorescências e agrupamento de flores contêm substâncias importantes que garantem o aroma, amargor e outras propriedades à cerveja. O lúpulo é usado de diferentes formas na indústria cervejeira, podendo ser utilizado na forma de extrato, flores inteiras ou pellets. O lúpulo é uma planta da família das Carnabaceae, mesma família da maconha, Cannabis sativa. Essa espécie é uma planta dioica do tipo trepadeira, ou seja, que cresce apoiada sobre alguma estrutura, podendo atingir grandes alturas. Esta planta apresenta um sistema radicular ramificado que pode apresentar mais de 4 metros de profundidade. Isto mesmo. O lúpulo volta a ser um rizoma resistente ao frio no outono. As plantas são muito resistentes, tolerando temperaturas de até cerca de 20 graus negativos. Quando dormentes na natureza, frequentemente ocorrem em encostas úmidas, margens de rios, cercas e bordas. Ela prefere o sol pleno, mas é tolerante à sombra. As plantas fêmeas de lúpulo possuem uma inflorescência capaz de produzir uma quantidade considerável de um produto chamado de lupolina. Esse produto é uma substância que contém compostos que garantem um amargor, aroma e propriedades antioxidantes. Na lupolina é possível encontrar, por exemplo, resinas, óleos essenciais, proteínas, polifenóis e ceras. Nas resinas são encontradas alfa e beta ácidos, os quais são os responsáveis por garantir algumas importantes propriedades da cerveja. Os alfa-ácidos atuam principalmente garantindo o amargor, enquanto os beta-ácidos se destacam-se principalmente por suas propriedades antimicrobianas. A quantidade de ácido pode variar de um indivíduo para o outro, a depender, por exemplo, da idade e do local da planta. No que se diz a respeito ao aroma, os componentes mais importantes são os óleos essenciais. Vale destacar que muitos cervejeiros combinam diferentes variedades de lúpulo a fim de conseguir cervejas únicas com sabores marcantes. Um fato interessante é que a cerveja artesanal apresenta um valor muito elevado de lúpulo do que a cerveja popular, o que lhe confere às matérias-primas sabores mais diferenciados. Existem diferentes variedades do lúpulo, que garante diferentes sabores e aromas às cervejas, com mais de 100 variedades diferentes de lúpulo, as quais variam principalmente de acordo com a concentração de alfa e beta ácidos. O cultivo de lúpulo é bastante antigo e data do século VIII. Nessa época, o cultivo da planta era feito principalmente visando obter as suas propriedades medicinais relaxantes deste vegetal. Essa planta também apresentava grande aplicação como tintura na produção de corda e papel. Entretanto, nos dias atuais, sua principal utilidade é a produção de cerveja, o que lhe garante a preservação dessa bebida e também a sua aromatização. O primeiro relato do uso da planta na cerveja data da Idade Média. A intenção
era garantir que a bebida ficasse melhor conservada posteriormente durante o século XV. O lúpulo se tornou-se o mais popular aromatizante e conservante do Reino Unido. Suas folhas novas podem ser utilizadas para saladas cozidas no vapor ou ainda fritas em azeite de oliva. Mais especialmente, os brotos jovens são uma iguaria comidos, cozidos. O sabor é único, delicioso de aspargo. Os brotos podem ser colhidos em meados de março até mais tardar em maio. Cuidado com o lúpulo crescendo ao seu redor. Certifique-se de que não esteja sendo tratado com produtos químicos. Escolha os brotos quando estiverem macios e com apenas alguns centímetros de comprimento. Você pode picá-los e adicioná-los a pratos da mesma forma que usa aspargo ou outro vegetal verde. O lúpulo tem uma longa e comprovada história de uso à base de plantas, onde é empregado principalmente por seu efeito sedativo, tônico e calmante no corpo e na mente. O corpo frutífero feminino é antisséptico, antiespasmódico, diurético, febúrfago, sedativo, tônico. O lúpulo é amplamente usado como remédio popular para tratar uma ampla gama de doenças, incluindo furúnculos, hematomas, cálculos, cólicas, tosse, debilidade, febre, convulsões, inflamações, insônia, reumatismo e vermes. O lúpulo contém um fitoestrogênio que atua como hormônio feminino no corpo e agora é formulado com outras ervas em produtos vendidos. As flores do lúpulo são muito utilizadas como infusão ou também podem ser utilizadas para encher travesseiros, onde o peso da cabeça liberará os óleos voláteis. Como chá, as flores do lúpulo têm sido utilizadas como remédios para cólicas, inchaços ou endurecimento do útero. As flores femininas são colhidas principalmente no outono e podem ser utilizadas frescas ou secas. Extratos alcoólicos de lúpulo. Várias formas de dosagem têm sido utilizadas clinicamente no tratamento de várias formas de lepra, tuberculose pulmonar, disenteria bacteriana aguda. O lúpulo é cultivado principalmente no hemisfério norte. O lúpulo caracteriza-se por necessitar uma determinada quantidade de luz para garantir seu crescimento e também sua floração. Portanto, não é facilmente cultivada em todas as partes do planeta. Essa planta necessita de mais de 13 horas de exposição à luz solar para que seja possível o seu florescimento. Além disso, necessita de solos profundos e férteis, quantidade de água e verões quentes e invernos frios. A recomendação é que o cultivo seja feito entre 35 a 55 graus de latitude norte a sul. Essa planta é cultivada principalmente em locais do hemisfério norte. Ainda não é tão cultivada no hemisfério sul. Este vídeo foi sobre curiosidades, dicas de saúde, culinária e cultivos sobre esta planta, o lúpulo.